dando uma condição de porosidade favorável, então, para o aprofundamento do sistema radicular, ok? Esse material orgânico que vai se depositar, ele vai entrar em processo de decomposição, alimentando toda essa biologia e vai ajudar na manutenção dessas características que são interessantes para qual cultura? Para a cultura subsequente. Então nós fizemos aquele manejo no intervalo, ou seja, na janela antes do plantio da soja, e agora veio a cultura seguinte. E ela se beneficiou então daquele tipo de estratégia, daquele tipo de manejo. Imagina, uma soja na fase reprodutiva, aqui deve estar em R5 ponto alguma coisa aqui, tá? Enchimento de grãos, fase reprodutiva. Essa planta, ela evapotranspira, ou seja, ela perde ar para o ambiente, perde umidade para o ambiente, em torno de 7 a 8 milímetros de água todos os dias. Significa dizer que todos os dias eu tenho que colocar em 1 metro quadrado de 7 a 8 litros de água. É o que ela está perdendo para a atmosfera. Imagine, se eu tenho um sistema radicular profundo, eu preciso me preocupar com um estresse hídrico, com um veranico aí de, não sei, 15 dias, 10 dias? Será que eu tenho que ter essa preocupação? O sistema radicular é profundo. Óbvio que não. Ela acessa água em profundidade, então ela tem uma capacidade de acessar água e nutrientes num volume de solo diferente, num volume de solo maior. Ou seja, o perfil de solo conferindo maior resiliência da planta a suportar estresses adversos, né? Então, esse é o projeto de CPS, ou construção do perfil de solo. Garantir que eu tenha condições do perfil de solo que favoreçam o desenvolvimento e o aprofundamento do sistema radicular, garantindo então acesso à água, a nutrientes, né, e uma planta mais saudável e mais bem nutrida. E para falar um pouco desse conceito de fertilidade que nós abordamos aqui bem de forma superficial para dar mais um embasamento, vou chamar aqui o professor Reich para falar um pouco dessa estrutura, da importância da estrutura e do que seria essa fertilidade. Obrigado. Boa tarde. Eu sou o Ricardo Reich, eu fui professor da Universidade Estadual de Londrina até recentemente na universidade. Eu fui da área do departamento de agronomia, da área de mecanização agrícola. Na mecanização eu sempre me interessei pelo solo. Então, por causa da compactação, considerando que a máquina é a maior causadora de compactação, então na mecanização eu me interessei por isso. E aí acabei estudando isso com mais profundidade, digamos assim. E aí fui estudando a compactação, como causar a compactação, o que causava, o que é a compactação, como controlar a compactação. Quer dizer, eu comecei a estudar mais solo do que máquina. Então eu fiquei estudando mais solo e já há algum tempo que eu venho estudando solo. Estudando solo como? Em perfil. Então, adotar o perfil como sendo uma forma de estudar o solo e como ele se comporta e como é o comportamento desse solo em relação à máquina, em relação ao manejo, em relação às plantas. Então isso eu venho fazendo já há algum tempo e é uma das coisas que acabei tendo possibilidade de incorporar no projeto de construção do perfil do solo da Bela Agrícola. Então o projeto Perfil do Solo, como o Alexandre já colocou muito bem, ele visa justamente propiciar essa fertilidade do solo. E não é a fertilidade só da superfície, é a fertilidade do perfil, para que tudo isso funcione. E só funciona se for a fertilidade de todo o perfil. E aí o conceito de fertilidade é uma coisa que vale a pena a gente discutir um pouco, conversar um pouco sobre isso, porque ainda existe uma herança de uma abordagem um pouco mais antiga da fertilidade do solo que considerava simplesmente a disponibilidade de nutrientes. Colocar nutriente, está fértil. Não é. A fertilidade do solo não é só isso. Aliás, a colocação de nutrientes de forma errada, por excesso, por inadequação de sítio, etc., você pode até prejudicar o desenvolvimento das plantas. Então não é só isso. A parte química, que é isso, é um dos componentes da fertilidade. Tem um outro componente da fertilidade que é muito importante e está muito relacionado ao manejo, que é físico. E o físico é o que permite, vamos considerar que é a parte física que permite a raiz penetrar ou não penetrar. Então ele pode estar muito equilibrado quimicamente. Se a raiz não entra, não tem eficiência nenhuma esse equilíbrio químico. Então a raiz tem que penetrar.
Bom, desse componente físico, o mais importante para a fertilidade é a estrutura. O que é a estrutura do solo? É a organização das partículas minerais do solo com a matéria orgânica e com a porosidade. Então é matéria orgânica, partícula do solo, mineral e porosidade. Quanto de porosidade? Óbvio que isso é muito difícil de dizer, mas tem que ser uma porosidade adequada, porque não pode ser pouco, que é a compactação, em que a raiz não penetra, em que a água não infiltra, em que não tem retenção de água, e não pode ser muita porosidade, porque eu tenho potencial erosivo, eu tenho redução da atividade biológica, eu tenho baixa capacidade de retenção de água e baixa capacidade de disponibilidade de água para as plantas, e aí as plantas começam a sofrer muito de veranico, etc. Então não vamos nem entrar muito em quanto de porosidade, vamos só levar em consideração que eu tenho que ter uma estrutura boa. E quem que constrói uma estrutura boa no solo? Quem constrói a estrutura boa no solo é o terceiro componente da fertilidade. Que eu falei da química, falei da física. Qual é o terceiro componente da fertilidade? É biológico. E é o principal. Porque fertilidade é biológico. Fertilidade é a capacidade de gerar vida. E o solo tem capacidade de gerar vida. E as plantas mostrando isso. As plantas são oriundas da fertilidade do solo. Quanto mais fértil, mais plantas. Quanto mais fértil, mais produtivas são as plantas. Então isso é um exemplo de fertilidade do solo, mas não é o único. O solo é riquíssimo em atividade biológica. Riquíssimo em atividade biológica. Principalmente a microbiológica. E é a microbiológica que interage diretamente com o sistema radicular. As raízes enriquecem a atividade microbiológica. E a atividade microbiológica recicla nutrientes para as raízes. Então eu tenho uma simbiose no solo que faz com que tudo isso funcione. O que é tudo isso? Tudo isso aqui, a natureza funciona. Solo, planta, atmosfera, tudo isso que a gente explora, muitas vezes sem levar em consideração toda essa complexidade. E nós precisamos levar em consideração essa complexidade. E como é que eu vou dar uma noção dessa complexidade para vocês? É falando um pouquinho da microbiologia do solo que nós precisamos levar em consideração. E aí é o seguinte, eu vou pegar um volume de solo aqui, que é estimativo, uma mãozada de solo tropical e fértil. Existe uma estimativa dos cientistas de solo, os microbiologistas de solo, que estimam uma quantidade de indivíduos da microbiologia que eu tenho aqui na minha mão. Quais são esses indivíduos da microbiologia? Bactérias, fungos e protozoários, principalmente. A minha pergunta para vocês: quantos indivíduos eu tenho aqui na minha mão? Quantos indivíduos tenho? Fungos, bactérias e protozoários? Milhões? Milhões? Chuta um número de milhões. 10? 100? O que vocês acham? Milhões aqui? Pode ter 10 milhões de indivíduos aqui na minha mão? Pode ter 100 milhões de indivíduos na minha mão? Não, não pode. Tem 8 bilhões. 8 bilhões aqui na minha mão. Vocês imaginam a complexidade disso no solo? Vocês imaginam o que está acontecendo? Imagina a converseira que não está tendo aí dentro, desses bichos tudo conversando entre eles e falando das coisas que nós estamos fazendo lá em cima. Nós estamos tudo na boa aqui, papapá, e vem esses caras e detona tudo aqui, faz, não faz. Então é isso que a gente precisa levar em consideração. É um sistema extremamente complexo. E nós exploramos isso. Nós temos que explorar com sapiência. Nós temos que saber explorar com inteligência isso. Para obter bons frutos e obter bons frutos por muito tempo. Então o projeto Construindo o Perfil do Solo tem esse fundamento. É ajudar os agricultores a entenderem tudo isso. É monitorar tudo isso. Então a área agrícola tem procedimentos de monitoramento de diversos aspectos sobre isso para ir introduzindo isso. Tem práticas culturais que são sugeridas para obter isso. Por exemplo, a adoção de culturas de cobertura com
um mix de plantas, 7 plantas aqui que estão enriquecendo tudo isso para fazer tudo isso que o Alexandre já mostrou para vocês na cultura seguinte. Então são estratégias que vêm sendo colocadas à disposição, vêm sendo estudadas para cada situação, para cada caso, e ainda tem uma situação, um monitoramento que eu digo que a gente vai colocar, está sendo colocado à disposição do projeto, que é a avaliação da estrutura do solo. Então eu comentei para vocês, eu tenho convicção, plena convicção, de que a estrutura do solo é o principal componente da fertilidade do solo. Porque, por causa dos aspectos da porosidade, água, raiz, etc. Bom, se nós monitorarmos a estrutura do solo, então nós vamos começar a entender esse aspecto da fertilidade. Monitorar a estrutura do solo tem formas muito complexas de fazer isso, muito demoradas, que não é o caso num trabalho como esse, que deve ser cotidiano. Para isso, adota-se uma metodologia que se chama DRESS, Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo. É uma metodologia concebida recentemente, foi publicada em 2017, está no site da Embrapa, totalmente à disposição de qualquer um, é gratuito. Tem um material lá e todas as instruções. Mas nós vamos trazer uma ilustração aqui para vocês. O objetivo do DRESS é avaliar uma camada de 25 centímetros de profundidade do solo, porque se a gente entende como é que o manejo está interferindo nessa estrutura aqui, o resto a gente entende analisa qual vai ser a consequência no mais profundo. O mais importante é como nossas atividades estão agindo na superfície. Então nós temos 2 amostras de DRESS aqui. Todas elas são aqui é a superfície do solo e aqui embaixo. Aqui é a superfície do solo e aqui é 25 centímetros de profundidade. Temos 2 amostras de DRESS. A ideia para fazer com vocês aqui é a seguinte: com essas 2 amostras que nós temos, o Alexandre segurando uma e eu segurando a outra. Dessas 2 amostras de solo, que tem estruturas diferentes, nessas 2 amostras, qual delas vocês acham que tem a melhor estrutura? Ou, se vocês fossem planta, em qual delas vocês prefeririam colocar suas raízes? Nessa aqui ou nessa aqui? Na minha? Todos concordam? Então percebem como é fácil avaliar a estrutura? É fácil, não é difícil. A gente pode até dar alguns argumentos para quantificar, dar alguma nota, mas é exatamente isso. Essa estrutura é pior que essa. Essa estrutura não permite enraizamento, essa estrutura não permite infiltração de água, essa estrutura não permite ou reduz muito a retenção de água, reduz muito a atividade biológica. Essa aqui não, ela está favorecendo tudo isso. Onde nós tiramos essa amostra? Nós tiramos numa área aqui da Bela Agrícola, nessa região que nós estamos aqui, onde é feito propositalmente sucessão soja e trigo todo ano, em sistema plantio direto. Só não é sistema porque não tem a rotação, mas é sucessão. Soja e trigo todo ano. O que acontece com esse sistema? Ele empobrece. É um sistema pobre de raiz. É um sistema pobre de biomassa aérea. É um sistema pobre de atividade biológica. Ele empobrece a fertilidade do solo. Ele empobrece o agricultor. Ele empobrece a agricultura por falta de rotação de cultura. Isso aqui da onde que é? Dessa área aqui. A área com esse mix de culturas. Então eu tenho um efeito das raízes iniciais, quer dizer, as raízes começaram aqui uma estruturação, mas associado às raízes tem uma atividade biológica intensa acontecendo aqui. Por quê? Porque eu tenho uma diversidade de raízes aqui. Eu tenho 7 espécies de plantas. Cada espécie de planta promovendo uma característica, uma atividade biológica sendo favorecida. Então eu enriqueço a atividade biológica. Então essa é a nossa linha de raciocínio. É adotar metodologias que sejam práticas, simples, cotidianas, para que a gente consiga favorecer a promoção de um bom perfil de solo dentro do projeto de construção e construindo o perfil de solo da Bela Agrícola. O objetivo dessa estação era essa, dar uma noção um pouco disso, criar um pouco desses conceitos
E caso haja qualquer interesse no projeto, qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem para o pessoal da Bela Agrícola. O projeto é deles, eles estão organizados para isso e é um projeto muito interessante. Na sequência daqui, vocês passam ao lado aqui que o Alexandre vai mostrar, só para completar a informação aqui, uma forma bem interessante de manejar essa cobertura, por exemplo, que é uma estratégia de adoção de rolo-fato, que é uma operação barata, muito eficiente para controlar essa cobertura, e ela propicia ainda um bom controle de mato, de ervas daninhas, facilita então o manejo de toda a área das culturas posteriores e assim por diante. Então, muito obrigado. A ideia era essa, pois não? Só fazer uma pergunta? Pode.